Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para realizarmos mais um estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, em primeiro lugar, a Deus pela graça da vida. Agradecemos igualmente a Jesus por nos conceder mais esta oportunidade de estudo, por nos ter deixado esses belíssimos ensinamentos que temos no nosso meio até os dias de hoje, cada vez se tornando mais conhecido, cada vez se tornando mais robusto nos nossos procedimentos do dia a dia. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência de que tanto necessitamos. Agradecemos a todos os companheiros que têm nos auxiliado ao longo desses estudos, nos mandando mensagens de incentivos para que possamos seguir adiante. Muito obrigado a todos. Hoje, 28 de abril de 2020, estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo, mais uma lição do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E hoje trouxemos aqui o capítulo 27, que tem como título Experiências Difíceis. Quem de nós que já não passamos por esses tipos de experiências difíceis? Quem de nós ainda não passaremos por tantas outras experiências que iremos julgar ou classificar nessa condição de difíceis, de experiências que em muitos momentos iremos até colocar como insuportáveis, como sendo aqueles obstáculos intransponíveis na nossa vida. Mas, sem sombra de dúvida, temos que ter isto em nossa consciência, em nossa mente, que todas são oportunidades para o aprendizado. Então, André Luiz nos traz aqui algumas considerações acerca destes momentos, acerca desses obstáculos, nesta condição de experiências difíceis. E que em muitas situações também nós enxergamos aqui neste mundo físico como sendo uma maravilha. Nos colocamos naquela condição de vaidade, de egoísmo, de arrogância, nos achando e nos comportando naquela condição de superioridade às outras pessoas. Então, André Luiz, neste primeiro ponto, nos diz o seguinte sobre a beleza física. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta possui discernimento. Então, conforme aqui André Luiz nos coloca, e a espiritualidade amiga, de uma forma geral, nos informam também, os demais companheiros nos informam sobre isto, que a beleza física, como a maioria de nós ainda não sabemos lidar com isto, a beleza física é o que mais nos leva a perder a existência física. Exatamente por isto que a maioria dos espíritos, já mais evoluídos, já mais esclarecidos, quando vêm à Terra, eles preferem vir escondidos em uma roupagem física não tão bela, para não chamar tanto atenção e não correr aquele risco também das chamadas tentações. Então aqui ele nos fala para que são tragédias ou podem provocar tragédias imprevisíveis para aqueles que ainda não têm discernimento.
mas para aquele que ou aqueles que já têm discernimento, o discernimento necessário e suficiente, principalmente em saber que este corpo físico, por mais belo que ele seja nesta existência, esta beleza é transitória e que esse instrumento, mesmo sendo fisicamente não tão belo, é um instrumento belíssimo para trabalharmos. Usando este instrumento de forma correta, seja belo ou não, é uma ferramenta das mais maravilhosas que nós temos à nossa disposição para trabalharmos o nosso crescimento através do esclarecimento no nosso dia a dia. E aí, como ele está falando sobre a questão da beleza física, vejamos o que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, onde nos fala sobre a felicidade, onde nos dizem que a felicidade não é deste mundo. Aí vejamos o que eles dizem sobre a beleza, envolvendo a beleza, a riqueza e o poder. Então eles dizem da seguinte maneira, que com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, a juventude bela, são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então aqui eles nos dizem neste item 20 do capítulo 5º que nem mesmo reunidos ao mesmo tempo, na mesma pessoa, a riqueza, o poder e a beleza física são suficientes, são verdadeiramente suficientes para aquela criatura considerar-se ou alcançar a verdadeira felicidade. Porque como nós sabemos, e igual está aqui neste título, a verdadeira felicidade, ela não é aqui deste mundo físico. Podemos sim ter momentos de alegrias que são transitórias, assim como a nossa passagem aqui por este mundo, assim como é o nosso corpo físico transitório, ferramenta à nossa disposição para o nosso aprendizado. E aí na sequência ele nos diz ainda o seguinte, que também se encaixa naquele item 20 que acabamos de ler, aquele parágrafo do item 20 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui ele diz, André Luiz, sobre o excesso de dinheiro, que excessivo dinheiro é porta para a indigência se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Então, o excesso de dinheiro, excesso de riqueza em nossas mãos, se ainda não temos aquele equilíbrio necessário e suficiente para trabalharmos com isto na condição de simples administradores desses recursos, são com certeza portas abertas que nos levarão a maiores derrocadas moralmente falando, para aquele que não consolidou ainda o seu equilíbrio. E na sequência ele diz: demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Então aqui, também em relação às coisas materiais, ele nos fala sobre o conforto. Será que todos nós estamos já preparados da forma necessária e suficiente para o conforto que as coisas materiais podem nos oferecer? O conforto, o bem-estar passageiro nesta nossa passagem aqui pela Terra? Então precisamos realmente aprendermos nessa condição de meros administradores desses recursos materiais, o que a doutrina espírita nos ensina sobre a necessidade de aprendermos sobre o desapego, porque as coisas
não são nossas. Somos apenas administradores provisoriamente. Provisoriamente estamos na administração dessas coisas que são emprestadas por Deus, porque o verdadeiro proprietário é Ele. Ele coloca à nossa disposição para que administramos e que possamos ser bons administradores em relação a essas coisas. E aí ele nos diz ainda, muito destaque é introdução à queda espetacular se o homem não amadureceu o raciocínio, o destaque em excesso. Quantas pessoas no nosso meio, nós que hoje aqui nos encontramos com essa facilidade de redes sociais, se começarmos a receber muito elogio, pessoas nos elogiando, nos elevando, se não tivermos verdadeiramente esta madureza, este raciocínio lógico, este uso correto da razão, vamos acabar acreditando e até além do que as pessoas nos dizem em relação ao que estamos apresentando, vamos achar que ainda somos até mais e vamos acabar caindo pela nossa vaidade. Então precisamos saber, precisamos aprender, lidar, principalmente em relação aos elogios, mesmo que os elogios sejam sinceros, mas não nos envaideçamos, porque senão, se deixarmos estas portas abertas, chamada vaidade, ir crescendo, ir se ampliando, é sinal de queda certa, conforme ele nos diz aqui, muito destaque é introdução à queda espetacular. São poucas pessoas que já estão preparadas para lidarem com este destaque em excesso. E aí ele acrescenta, considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Então, as pessoas que ainda não estão preparadas para lidarem com autoridade que lhes são outorgada provisoriamente, é para ela um sofrimento, igual ele fala aqui, vai estragar a sua alegria de viver, porque ela ainda não está preparada para isto, não sabe verdadeiramente lidar com aquelas proporções de autoridade. Também são poucas as pessoas na face da terra que estão preparadas para lidarem com esta ferramenta que nós temos à nossa disposição, que nos são outorgadas provisoriamente, que são as autoridades aqui no corpo físico, no nosso meio social, na administração das coisas públicas, por exemplo. Então precisamos também aprender a lidar com isto. E aí nos diz na sequência, para encerrar, grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Então aqui ele nos fala das responsabilidades. Também são poucas as pessoas, igual é o título que nos traz aqui, o capítulo 27, de experiências difíceis, são poucas as pessoas que estão preparadas o suficiente e necessário para grandes responsabilidades, grande carga de responsabilidade. Porque, igual ele fala aqui, quando recebemos estas responsabilidades, acaba estragando, acaba ultrapassando, na verdade, a nossa compreensão, a nossa capacidade de lidarmos com isto. Nós que nos encontramos no meio espírita, nós temos que ter muito cuidado, principalmente aqueles companheiros que estão na direção dos trabalhos em uma casa espírita, para um trabalhador novo que está chegando, não lhe ofertar oportunidades de imediato de grandes responsabilidades. Às vezes chega aquele trabalhador, como nas casas espíritas sempre está faltando, sempre está com aquela falta de mão de obra,
Aí chega um trabalhador novo com aquela boa vontade, demonstrando boa vontade em realizar tarefas na casa espírita, e aí nós não vigiamos a nossa empolgação com aquele trabalhador novo e vamos designando responsabilidades para ele, uma atrás da outra. E aí, uma vez ele não estando preparado, nós iremos ultrapassar aquele limite de compreensão daquele nosso companheiro em relação à questão das responsabilidades. Aí ele vai se enxergar, ele vai se ver, esse trabalhador, naquela condição de um escravo da casa espírita, onde ele chegou para aprender e nós estamos o escravizando com excesso de serviço, porque ele não está pronto para aquela quantidade de responsabilidades. Então tenhamos cuidado, isso serve também para o nosso local de trabalho. Se você está numa condição de chefia, também precisamos ter este bom senso de não exagerar na dose em relação àqueles que se encontram sob a nossa subordinação. E aí André Luiz encerra dizendo: enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então tenhamos cuidado também em relação ao cabedal de conhecimento que nós já temos. Se já temos um cabedal de conhecimento, estamos no meio de pessoas que ainda não adquiriram tanto aquele conhecimento, isso pode ser um fruto venenoso ou amargo para nós ou para ele. Igual ele fala aqui, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então tenhamos cuidado também em lidarmos com estas ferramentas do conhecimento. E conforme nos diz ainda aqui, falando sobre essas experiências difíceis, aqueles companheiros que quiserem aprofundar um pouco mais em relação à riqueza e à pobreza, à beleza física, mas aqui em especial sobre as riquezas, estudemos o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16º, que nos traz informações sobre a utilidade providencial da riqueza e da pobreza, provas da riqueza e da miséria. Por que que nós, em muitas situações, no nosso meio, enxergamos pessoas que têm tanto, ao passo que outras têm tão pouco, às vezes estão numa condição de miséria? Aí eles nos dizem, tanto uma quanto a outra são experiências necessárias. Aqueles que se encontram na condição de pobreza ou de miséria estão daquela forma, ou vieram daquela forma, escolheram vir daquela forma, exatamente para trabalharem a resignação. Outros que vieram na condição de riqueza para aprenderem a administrar as coisas que não são deles, aprendendo a abrandar aí o desapego às coisas, ou seja, ir amortecendo e aprendendo esse desapego, trabalhando também a questão do egoísmo, da vaidade, a prepotência, a arrogância e tantos outros vícios que, em tendo recursos materiais, se elevam ou têm possibilidade de se elevarem tanto. E também nós encontramos sobre isto, sobre a riqueza, sobre a pobreza, no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre a lei de igualdade. Questão, por exemplo, 811. Para encerrarmos, vejamos o que Kardec questionou na questão 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta da riqueza na face da Terra? E os espíritos respondem, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Como nós podemos observar em relação a esta resposta e o que nós encontramos mais adiante nas outras questões e no Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com as nossas diversidades, de acordo com as nossas capacidades, o nosso preparo para lidarmos com as coisas materiais, se
fosse dividido igualmente todas as riquezas que existem na Terra em partes iguais para estes 7 bilhões e mais de 200 milhões de seres humanos que hoje se encontram aqui encarnados, em pouco tempo já teria de novo desigualdade. Porque muitos estão preparados para administrar coisas materiais. Outro tanto não estão preparados para administrarem. Tem muitas pessoas, como nós podemos observar na história, que ele pode ganhar na loteria hoje milhões de reais e em poucos meses ele está na pobreza, porque ele não está preparado o suficiente para administrar coisas materiais. E tem tantos outros, os chamados empreendedores, que nós os classificamos como empreendedores, que com poucos recursos que se colocarem em suas mãos, em pouco tempo ele multiplica aqueles recursos e se transforma milhões em suas mãos, administrando corretamente aqueles recursos ou de forma até também ambiciosa, e ele vai administrando e aumentando. Outros também podem usar isso aí na condição de a chamada velhacaria, realmente passando os outros para trás e adquirindo recursos materiais de forma desonesta. Então temos que observar tudo isto. Mas, independentemente da condição onde nós nos encontrarmos, na riqueza, no mais ou menos, nem tão rico nem tão pobre, mas e também na riqueza mesmo, todas são experiências para o nosso aprendizado e que precisamos passar para aprendermos. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz a todos nós.